Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso horário de quarta-feira ao meio-dia, transmitindo aqui notícias sobre drogas, tabagismo, álcool, maconha. E nesse final de ano, está chegando aí Natal, Ano Novo, e me vem à cabeça o seguinte: quando você abre os jornais numa época do ano, sempre são as mesmas notícias. Você pega, por exemplo, maio, junho, é notícia de bronquiolite, gripes, pronto-socorros cheios de gente fazendo inalações, e isso se repete a cada ano. E nas notícias de fim de ano, o que nós vamos ter em notícias em janeiro, no dia 2 de janeiro? O número de acidentes automobilísticos com morte no país, grande parte gerado por ingestão de álcool. Então isso me preocupa, e nesse mês aqui nós vamos fazer uma série de conversas aqui sobre o problema de álcool e direção. Eu comentei semana passada que eu tinha ido numa festa onde estavam servindo vinho e eu não bebi, era um jantar, não bebi, e a pessoa do meu lado falou: "Você não vai beber?" Eu falei: "Não, não vou beber porque eu vou dirigir, vou sair daqui dirigindo." E ela falou: "Não, mas você mora perto, a polícia não vai estar aí." Então, a ideia do brasileiro ainda é beber e dirigir, ainda não caiu a ficha. E a gente tem aí trabalhos mostrando, tem um trabalho aqui, olha, uma reportagem de Graça Portela, da Fiocruz, dizendo o seguinte: álcool e bebida ainda continua sendo uma coisa que não caiu a ficha. Veja só o que ela coloca aqui na pesquisa. Pesquisa de Gisele Nogueira Damasceno, doutora em epidemiologia e pesquisadora associada do Laboratório de Informação em Saúde. Ela diz o seguinte: 24% da população brasileira consome bebida alcoólica uma vez ou mais por semana. 18% é a idade média, 18 anos é a idade média do consumo do brasileiro. 18 anos. 13% da população admite o consumo abusivo de álcool nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. 6% dos brasileiros com 18 anos ou mais admitiram ingerir abusivamente bebidas alcoólicas em 4 dias ou mais nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa. E 24,3% admitiram dirigir logo após consumir bebida alcoólica. Nessa época de fim de ano, a bebida alcoólica corre mais solta. E seguramente nós vamos ter aumento de acidentes fatais e acidentes automobilísticos, causando incapacitação em algumas pessoas, tá? E isso vai acontecer de novo. Então nós devemos repensar, aproveitar esses momentos de festa para ver quanto nós vamos servir de bebida alcoólica num Réveillon, ou quanto nós vamos ingerir de bebida alcoólica nessa época do ano. A prevenção é extremamente importante, e a prevenção começa dentro de casa. Se eu servir bebida alcoólica para os meus convidados no Ano Novo, que vão sair dali dirigindo, eu também sou cúmplice se houver um acidente. É a mesma coisa que o tabaco. O dono do restaurante paga a multa se alguém fumar lá dentro. Se eu servir bebida alcoólica e deixar ser abusivo a ingestão de bebida alcoólica na minha casa, eu estou dando um péssimo exemplo para a minha família. E lembrar que o problema do álcool e das drogas em geral começa dentro de casa. Esse é um problema mundial. Tem uma reportagem também, fuçando ali na internet e tal. O ano passado, os militares norte-americanos proibiram o consumo de álcool após um acidente fatal que teve no Japão. Desde o final da Segunda Guerra, os Estados Unidos têm militares lá no Japão. E um deles atropelou e matou uma pessoa, já teve vários acidentes. E eles proibiram a ingestão de bebida alcoólica lá no setor militar, porque isso estava provocando acidentes. Uma medida drástica, mas às vezes a gente precisa de coisas drásticas. Eu, por exemplo, na minha casa não tenho bebida alcoólica. Quem vai churrascar em casa ou leva a sua cerveja, mas eu não tenho bebida alcoólica para servir. É uma questão de posição, uma questão de postura.
tomo o meu vinho? Tomo o meu vinho, mas não se eu for dirigir. Então a gente tem que pensar isso nessa época do ano. Agora, levando esse assunto para o tabagismo, que é o que a gente mais conversa aqui, a questão do tabagismo, o álcool é um fator de recaída no tabagismo, principalmente nessa época do ano. Há 15 anos trabalhando aqui no ambulatório antitabágico do HU, que se reúne toda terça às 8 horas da manhã na UBAS, aqui atrás do HU. UBAS é a Unidade Básica de Saúde aqui do Hospital Universitário. A gente vê a grande incidência de recaídas nessa época do ano. E o álcool é um fator de recaída. Então, se você parou de fumar, se você já está um tempo sem fumar, você tem que lembrar que alcoolizado, vou dizer levemente alcoolizado, aumenta a sua chance de experimentar o cigarro. Se você experimenta o cigarro, a nicotina do cigarro vai para o teu cérebro, desperta os receptores de nicotina que estavam dormentes ali, quietinhos, já acostumados a não ter nicotina, mas liberta, acorda esses receptores, e aí você no dia seguinte vai estar fumando 20, 30, 40 cigarros, que é o que você fumava antigamente. Ou seja, a lembrança da nicotina existe. Então você tome cuidado nessa época do ano, porque se você beber, aumenta a chance de você ter uma recaída. Atenção a isso. Eu tive um colega aqui que você vê como essa coisa da recaída é importante. Quantas gestantes param de fumar durante a gestação, mas a hora que nasce a criança, ela vai matar a saudade do cigarro, ela dá uma tragada, a nicotina vai, e no dia seguinte ela está fumando tudo de novo. E aí a gente vai ter um nenê fumante passivo com 2 a 5% mais de morte súbita em crianças, bebês lactentes com mães fumantes. Ou seja, fumar aumenta de 2 a 5 vezes mais morte súbita na criança pequenininha que estão amamentando. Então o nosso negócio é sério. Grande parte dos acidentes que nós vamos ter ainda no final de ano, que é clássico, vamos dizer assim, muitos deles são causados pela maconha. Veja, não há bafômetro da maconha, mas a maconha também te altera a percepção de velocidade, etc, etc. E álcool mais maconha é complicado, um aumenta o efeito do outro. Então veja como é que é na Holanda, em Amsterdã. Você tem os coffee shops, que pode usar maconha. Você tem os cafés, que pode servir bebida alcoólica. Mas nos coffee shops onde usa maconha, não há bebida alcoólica. Nos cafés onde tem bebida alcoólica, não há maconha. Aqui no Brasil essa coisa se mistura um pouco, tá? E daí você tem uma exacerbação dos efeitos. E muitos dos acidentes, principalmente nos Estados Unidos, onde foi medido isso, depois da liberação da maconha, houve aumento de mortes em acidentes automobilísticos. E lá se comprova que a maconha tinha sido utilizada além do álcool. Lá não tanto álcool, porque lá é bem clássico, bebeu, não dirige, porque é uma punição severa. Aqui não. Aqui você bebe, dirige, usa maconha, dirige, associa os dois, piora tudo. Lembrar que a legislação está sendo alterada, já foi na Câmara votada que em vez de 2 a 4 anos de punição, vai passar para 4 a 8 anos, onde a entrega de cesta básica não se inclui se você provocar um acidente com morte estando o motorista alcoolizado. Então a coisa está ficando séria e isso precisa ficar claro para todo mundo. Lembrando então do nosso tratamento antitabágico, quem está usando a reposição de nicotina, quer dizer, o tratamento antitabágico é o único tratamento que põe a própria droga que causa dependência para diminuir o consumo. Ou seja, a hora que você fuma, você está pondo 7.000 substâncias para dentro do seu organismo. Mais de 60 delas cancerígenas, etc.
e você, o que acontece? Você põe essa substância. Na hora que você põe um adesivo de nicotina, só a nicotina passa pela pele, vai para o teu cérebro, ocupa os receptores, ele pensa, puxa, já fumou. E você diminui a vontade de fumar. Então, isso que a gente tem feito. Mantenha o seu tratamento, principalmente nessa época do ano. Não é uma época boa para você parar de usar o seu adesivo se você estiver usando. Associado ao adesivo, você tem a goma de nicotina, você pode mascar nos momentos de fissura, máximo de 10 gomas por dia. E assim você vai diminuindo aos poucos o número de cigarros que você consome. Nessa terça-feira agora, uma senhora me procurou junto com o marido. Ela saiu de uma internação por infarte. Ela teve um infarte. Ela fuma 30 cigarros por dia. Ela infartou. O que acontece? Você tem um vaso sanguíneo. Você tem uma placa de ateroma. A hora que você fuma, o calibre do vaso diminui, mas a placa acaba entupindo a sua artéria e aí você tem morte daquele tecido que aquela artéria estaria irrigando, que é o infarte ou é o derrame e assim sucessivamente. Essa senhora nos procurou, ela infartou, ficou internada 10 dias no hospital, não fumou durante os 10 dias, usou adesivo de nicotina no hospital, mas quando ela teve alta, não orientaram a manutenção do tratamento, percebe? E ela estava desesperada, com muita vontade de fumar, nos procurou, receitamos o adesivo, apesar de ela ter infartado, mas ela já estava usando por conta própria, tá? Ela nos procurou e vai conseguir ficar sem fumar. Mas qual é a dica que eu quero dar em relação a esse caso? O marido parou de fumar 15 anos atrás, sozinho. Tem gente que consegue parar sozinho. E essa época do ano é uma boa época para a gente repensar, que nem regime. Toda segunda-feira você está tentando começar o seu regime. Mas aproveite o ano novo para novas propostas. Que tal parar de fumar? Que tal um consumo consciente do álcool? Tá? 2 doses para homem, 1 dose para mulher, seria uma dose segura. Tá? Mesmo assim, mesmo com essas 2 doses para o homem, não saia dirigindo. Então são novas propostas que você pode dar exemplo. Essa senhora que infartou, ela precisou tomar um susto com o infarte para daí tomar a decisão de parar de fumar. Não espere um susto para você decidir diminuir o consumo de álcool ou diminuir o consumo do tabaco ou parar de vez o tabaco ou repensar a maconha recreacional. Tudo isto é nocivo à sua saúde. Então não se prenda pelo que você vê na internet favorável ao estímulo de uso de álcool e drogas, principalmente a maconha. Tudo isso faz mal e repense nesse fim de ano para você aproveitar 2018. Então, na verdade, temos que parar de fumar, temos que ingerir menos quantidade de bebida alcoólica e temos que repensar o uso da maconha recreacional para 2018. Vou sair daqui, vou conversar com captadores de recursos para o projeto Dr. Bartô. Temos uma reunião agora às 11 horas da manhã para a gente começar a captar recursos para o projeto de prevenção de drogas Dr. Bartô, prevenção de drogas para o ensino fundamental 1 e 2. Nós vamos ter vários projetos para 2018 e a gente precisa do auxílio de empresários, de famílias que queiram descontar do seu imposto de renda uma doação para a Coordenadoria da Criança e do Adolescente, e esse dinheiro virá para o projeto Dr. Bartô para que a gente possa fazer um grande projeto de prevenção em 2018. Então, abra o site www.drbartô.com.br ou ligue para nós no
11 30 24 74 90 se você quiser informações de como ajudar o projeto de prevenção de álcool e drogas em 2018. Um grande abraço a todos.